Visto de Fora. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, como sempre com Begonha Inigas e também com Olivier Bonamici. Sejam bem-vindos, meus caros. Olá, boa noite. Boa noite. Uma semana dramática para Portugal, com a passagem da tempestade de Christine, absolutamente devastadora no centro do país, na zona de Leiria, também Coimbra e não só. Como é que vocês estão a observar o rastro de destruição e a forma como Portugal reage a este acontecimento? Isto é um caos. Para mim a palavra é um caos, porque estamos a viver momentos dramáticos com esta mudança climática e realmente não estamos preparados. Mas o mesmo digo de Espanha, ok? Porque Madrid, o nevado foi incrível e paralisou-se todo ontem, não é? Sem escolas, sem universidades, as pessoas em filas imensas sem poder ir ao trabalho. Só que no caso de Portugal ainda é mais dramático, porque estamos a falar neste momento de 500.000 de pessoas sem eletricidade. As pessoas na zona de Leiria están a dizer que ainda isto é moito pior que con o apagao do pasado mes de abril. E entón nunha situación destas que nos temos de habituar a situacións así dramáticas, limites de temporais, de depresores, de incendios. Non sabemos reacir con a rapidez o Estado, ok? Com a rapidez que seria desejável. Tem que se adequar aos novos tempos, digamos assim. Sim, Olivier, sim. Como é que tu observas este momento? Boa parte do país incomunicável. Sim, mas isto como podia acontecer em qualquer país, a questão, e aconteceu em outros países, Sim, a questão que me preocupa, há quem fala neste momento uma expressão que eu gosto imenso, que é o carbofascismo. Eu não concordo muito com esta palavra, não é? Dos movimentos que negam e que as alterações climáticas, não é? Mas eu diria que estas pessoas têm uma responsabilidade para mim, neste momento, porque perante os vários apelos da comunidade científica, eu admito que não entendo esta fábrica da ignorância. Não entendo como é que, perante todos os apelos dos especialistas do clima que falam de alterações climáticas, dizendo que houve recentemente que disse na televisão portuguesa, temos de estar preparados para haver cada vez mais situações extremas de calor, e do outro lado o que acontece agora. Portanto, quando as pessoas dizem mas sempre aconteceu, ninguém disse o contrário. Mas quem é que disse o contrário? O que estão a dizer é que as situações extremas assim vão se produzir cada vez mais, com cada vez mais violência. E porquê que as pessoas não ouvem o especialista na matéria? Chama-se a agnotologia, a fábrica da ignorância, que é esta estratégia que visa a enfraquecer a opinião pública sobre o tema. Mas não é só as pessoas, os políticos. Exato, e infraestruturas também, os políticos, porque têm-se de preparar um país para este tipo de acontecimentos. Exato. Quando há incêndios no verão, se houver um temporal, uma depressão, umas inundações no inverno, vão ser muito mais graves. Certo. Por quê? Porque o chão não está preparado para absorver toda a água tão rapidamente. Mais prevenção e melhores infraestruturas. Muita mais prevenção e melhores infraestruturas. Bom, sim. eu hoje vou inverter o programa, já que estamos a falar de um grande tema nacional da semana. Avançamos já para o tema nacional que tem a ver com as presidenciais. Segunda volta entre António José Seguro e André Ventura. Eu quero saber como é que vocês projetam e como é que observaram o debate desta semana. Begonha, foi esclarecedor do teu ponto de vista o debate? Foi uma loucura. foi um debate de loucos onde tínhamos o seguro a ser seguro, não é? Asegurar um seguro mesmo a dizer e a repetir inúmeras vezes, isto são as presidenciais, eu vou manter a calma, eu estou aqui a pensar no futuro do país. E isto não é uma campanha, digamos, para primeiro-ministro, para as legislativas. Foi esclarecedor, mas também vimos a contraposição, isso para mim foi o melhor, Sérgio, ver como são dois candidatos totalmente contrapostos. Não têm nada a ver. São dois países, dois candidatos, no estilo, no pensamento. O Seguro sem perder a compostura, num momento elegante, ele calmo, ou pelo menos a demonstrar, por dentro imagino que não, que estava calmo. E o André Ventura sempre a tentar que o Seguro perdesse a calma. Exato.
Que é uma estratégia comum, não é? E a tentar interromper, olha, até os nossos colegas jornalistas tiveram que chamar a atenção várias vezes. Não me quero pôr no seu lugar, porque não foi nada fácil tentar moderar esse debate. Apesar destas dificuldades de moderação, Olivier, alguém ganhou vantagem do teu ponto de vista neste debate? Não, eu acho um debate um pouco aborrecido, de uma certa forma. Achei que a confirmação que o André Ventura é claramente melhor orador que Seguro, mas sobre isto eu acho que já é, para mim, ele é o melhor orador da política portuguesa. Para mim não houve grandes surpresas. Eu diria que eu vi um homem, José António Seguro, eu sorri de uma certa altura porque eu estava a ver o presidente da República. É engraçado que é... Eu estava a saber em posse, já, Presidente. Não, para mim já estava em posse. Tipo, ou seja, bom dia, Sr. Presidente. Dava vontade de dizer bom dia, Sr. Presidente. Não, estou a falar sério. Não, quando eu entro no estúdio, ele vai dizer uma coisa que é um pequeno pormenor inacreditável. Ele vai dizer, bom, os meus pésamos ao militar, acho eu, que morreu, António, e também António Cheinho, não é? Sim. E uma declaração de um Presidente da República. E a forma como ele fala, bom, dito isto, ele faz para mim um erro, António Seguro, que eu espero que eu não comita depois da eleição, porque ele vai ganhar, hein? Mas a questão que é, sobretudo, ter cuidado de não fazer o erro do Macron em França, é que ele vai ganhar com uma grande margem. Sim. E não considerar que esta grande margem lhe é dada porque ele faz a unanimidade. Nada disto. As pessoas vão votar para ele, uma grande parte, não é para ele, é contra a Ventura. Sim, é um voto de rejeição e não. Exatamente. Ele tem que ter muito cuidado sobre isto. Muito cuidado sobre isto. Mas vocês acham, para terminar este ponto, que de facto são favas contadas, ou vai-se haver grande distância, ou pode ser muito mais renhido? É que há uma parte substancial, aquilo que vemos das sondagens, muita gente que pode ficar em casa. Bom, a sondagem da CNN, rapidamente, que eu sou contra as sondagens em Portugal e não vou mentir, mais uma sondagem que eu não entendo nada. Não, mas sou honesto. Mais uma sondagem surreal da CNN que dá 626 porque eu não calculo os indecisos, bom, surreal, e depois, uma coisa genial é que eles calculam os votos brancos e nulos, 5%, e sabemos que os votos não são contabilizados no total. Portanto, não se percebe nada desta sondagem, nada. Basicamente, uma outra sondagem que é mais interessante dá a André Ventura volta a 30%, eu acho que 30% para mim seria uma derrota André Ventura, eu acho que a partir de 35-40, que eu acho que 40 seria um grande resultado de Ventura, eu acho que ele pode ficar na casa dos 35, mas para mim sim. Eu não vou falar de sondagens, como sabem, eu não acredito muito nas sondagens. Sei, vocês têm repetido isso neste tu país. Acha que pode ganhar Ventura? Eu não digo nada. Não achas que vai ser tão renhido, eu acho muito difícil, não há nada impossível. Tu achas que vai ser renhido? Não, renhido não sei, eu não acho nada. Eu estou a tentar avaliar e analisar que, evidentemente, o Seguro está a receber apoios das mais altas figuras dos diferentes partidos, como diz o Ventura da élite, mas falta o povo, por isso. Mas depois eu queria acrescentar aqui uma coisa que não falamos, e é que neste debate decisivo, o único, nesta segunda volta, nesta campanha para a segunda volta das presidenciais, parecía-me que estávamos num debate de umas legislativas, porque, por exemplo, non se falou, nisso concordo con o Ricardo Costa, o que diz na SIC, concordo 100%, quando diz que non se falou de temas, por exemplo, de defensa, de temas de política internacional, de como reagirían, que iso é fundamental nestes tempos tan difíceis, ante, por exemplo, un conflito, un problema a nivel internacional, Iso é fundamental. Para min faltou iso, e depois, posíveis resultados. Mais unha vez, todo o que se xa votar no André Ventura, sempre há moitas persoas que non recoñecen que votan no André Ventura, mas tamén considero que o sentido común nos portugueses, por lógica, como diz antes Olivier, e concordo nisso, moitas persoas van votar non tanto no Seguro, sino contra o Ventura, mas o povo tem a decisão no dia 8. Olivier. André Ventura ficou um pouco. Houve uma pergunta do Donald Trump, ele ficou muito incomodado sobre a pergunta, e o que me fez sorrir é que ele tem um ódio visceral tão forte ao governo espanhol que meteu no mesmo saco Donald Trump e a Espanha. Porque ele diz, eu reouvi esta manhã, e ele diz o seguinte: ele diz, então, fazendo a pergunta sobre o Trump, ele diz, sim, Portugal tem que ter uma posição de firmeza com toda a gente, com a Espanha e os Estados Unidos. E achei genial, que é o ódio dele
o ódio, porque o extrema-direita, o ódio para bater é o governo espanhol, número 1 na Europa. E o ódio é tão grande contra o governo espanhol que eles metem no mesmo saco, é engraçado, que a Espanha para eles é que no fundo lá deles é o alvo a bater. Vamos então falar de Espanha, vai ser o tema principal do debate sobre a atualidade europeia. Neste Visto de Fora, uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Falemos então de Espanha. O governo espanhol regulariza mais de 500 mil de imigrantes sem votação no Parlamento. Begonha, quais serão os efeitos desta decisão unilateral, digamos assim, do governo espanhol? Vamos a isso. Primeiro, por que agora? Ok? Nós somos analistas Boa pergunta, por que agora? da atualidade internacional visto de fora, Sim. ok? E nacional. Por que agora? Por que não há 19 meses? Porque há 19 meses, non sei se saben os nosos ouvintes, isto nos explicou nos mídia portugueses, que estaba numa gaveta do Palacio da Moncloa há 19 meses. Isto ia até a oposição, o Partido Popular, e tamén os seus socios de goberno do Partido Socialista, os independentistas, os nacionalistas, tiñan apoiado esta regularización, ok, que pretendía o goberno español. Isto ficou na gaveta, mas agora como estamos co desastre de Adamús, onde se está a ver que vai haver consecuencias políticas. Ou seja, é uma manobra de diversão. É unha manobra, sí, mas eu acho que é moito positivo. Atenção, isto non ten nada a ver con o que realmente significa poder regularizar estes máis de meio millao de inmigrantes, aproximadamente os dados que está a dar o goberno oficialmente, que están en España. Atenção, estamos a falar de persoas que há máis de 5 meses, isto é importante dar este dado, que residen en España. As autoridades teñen información que estas persoas aínda non teñen os papéis en regra, mas están a traballar sin papéis, é dizer, están a traballar sin contrato. Por exemplo, cuidadores, sí, persoas que están a dar conta dos nosos pais, avós, persoas de idade, persoas que facen as limpezas en casa, persoas que traballan na construção. Então, o que pretende o goberno é regularizar algo que todos os, salvo a Vox, a extrema direita, o resto dos partidos en España concordan co isto. O que non concordan, sí, o está a acontecer con o PP, é que agora, porque isto agora, quando se poderia ter feito há 19 meses. Essa questão interna, exato. Vamos perceber contigo, Olivier, a Espanha está quase em contraciclo com a Europa, porque vemos governos que têm uma posição anti-imigração. Quem é que está certo? Não é bem assim, que discordo um pouco com esta ideia de que a Espanha é única, assim, única talvez no sentido de ter avançado com esta regularização em massa. É isso, agora, nesse sentido da pergunta. Estive a rever esta manhã também as declarações de alguém que disse o seguinte, que a União Europeia e o tal país precisam de migração de imigrantes. E depois diz, mas espera aí, os tempos bem mudaram. Foi a senhora Meloni. E, ou seja, ela que foi eleita, na altura, um discurso um pouco contra a imigração, agora ela vai dar 500 mil vistos de trabalho na Itália nos próximos 2 anos. 500 mil vistos de trabalho porque não há mão de obra. Portanto, isto eu acho que não é tanto uma questão ideológica na Europa. Neste momento há um problema de mão de obra. Nem falo de questões de natalidade. Bom, porque em Espanha, em França, há um problema neste momento. Mas na Itália e não só, em outros países europeus, há um problema de mão de obra. E é evidente que não é preciso fazer alguma coisa. E, de facto, a Espanha, neste momento, lá fora, é vista como uma espécie de exemplo. Porquê? Porque os números da economia espanhola não são maus. De facto, isto são factos. Resta saber se é apenas e só por causa da questão da imigração. Isto é outra questão. No entanto, para mim, é uma questão de lógica à mão de obra. Apelamos aos imigrantes para que eles também possam contribuir para a segurança social e dar mais dinheiro. Exatamente, que é o caso, que este caso é o caso de Espanha, porque assim, se eles ficam regularizados, tem toda a lógica, vão contribuir a segurança social então, e os seus empregadores. Begonha, deixa-me fazer esta pergunta. A longo prazo, mesmo aqueles perante os efeitos que se poderá ter na segurança social espanhola, aqueles que hoje contestam a imigração, isto pode ser o clique para haver uma outra visão de alguns setores sobre a regularização de imigrantes num país?
Sí, non, pode ser un clic para que as coisas se teñen de facer ben, ok? Porque neste caso, até os propios empregadores, se teñen a persoa a dar conta doutra nunha casa sin contrato, pois non pode ser, por exemplo, é dizer, se tú estás a explorar a unha persoa sin contratar, pois, lóxicamente, as coisas deben estar regularizadas. Exato. E depois que teño aquí un dado que é interesante para os nosos ouvintes e que estamos a falar según os dados do Instituto Nacional de Estadística Español, é dizer, dados totalmente oficiais, en 2025 eran quasi 10 millóns as persoas regularizadas en España, residentes en España, oficialmente, que tiñan nascido fora de España, ok? Cada vez son máis. E desta regularización que se vai facer, 85% non son magrebís, son cidadaos da América Latina. Certo. Como ben saben, Tem uma nós grande ligação temos à Espanha, sim. moita proximidade e acolhemos, e sempre acollimos muito bem os cidadaos da América Latina. Onde eu Olivier, discordo é a questão que discordo desta visão da Espanha num aspecto que é a questão quando os espanhóis dizem, o governo neste caso, diz que está provado que é benéfico para esta questão da imigração. Eu não sei onde é que eles vão buscar isso, que é a questão que pode ser benéfico porque lá está precisam de mão de obra, ou seja, uma questão mais pragmática. Agora eles se esquecem de 2 pontos que para mim a Europa tem que ver. Primeiro, a questão de identidade. A questão de identidade ela é importante neste momento junto das pessoas, que é acolher 500 mil pessoas assim de repente num país que já onde o extrema-direita está super elevada, significa o mal-estar dos espanhóis e não só sobre a sua própria identidade. Este é o primeiro ponto. As pessoas têm que estar bem integradas, têm que haver as condições para a boa integração. Segundo ponto importante para mim, que é a questão dos ordenados. Houve um estudo interessante esta semana em França sobre os benefícios, sim ou não, benefícios da imigração. Resultado do estudo, os benefícios não é nem positivo nem negativo. Porque, de facto, há lados positivos, isto é óbvio, mas o lado negativo tem a ver também com a questão dos ordenados para as pessoas menos qualificadas. Claro, porque vamos imaginar que tu vais acolher 500 mil pessoas em Espanha, ou em Portugal igual. Vamos imaginar, esta regulação é massa em Portugal. Mas depois as pessoas que trabalham na restauração, os portugueses já mal pagos, isto vai fazer, como é que vai ser o nível dos ordenados deles? ou seja, a Europa vai estar de olhos Mas postos é- na não, Espanha mas nos há próximos uma tempos, coisa- não é? Os números provam isto. Isto não é ideologia. Mas Eu repito, isto não é uma Mas questão há uma ideológica. coisa que disse Olivier e que tem de ficar muito claro cá, e aqui não se trata de acolhimento, que são pessoas, no caso de Espanha, são pessoas que já estão a morar, não são pessoas que vão ir a Espanha ou que acabam de chegar, são pessoas Já lá que estão. já estão no meu país, são pessoas que as autoridades em Espanha têm essa certeza Sim, estão de que contabilizados, estão, digamos assim, e que apesar das estão pessoas não serem números. contabilizadas e que têm de Mas regularizar. não são legais. Claro, mas têm de legalizar. São pessoas que já estão a trabalhar, que têm essas hipóteses de se integrar na sociedade. Mas olha, o debate é este, o debate Sim, é quando tu dizes. mas não é que pessoas que estão agora, que acabam Também, de chegar uma mas é igual. patera. Mas onde é que não Mas é? as pessoas Mas, têm-se de regularizar. É fundamental, porque olha o que está a acontecer em Portugal. Em Portugal está a ser uma Eu não estou a loucura. dizer que não se deve Filas e legalizar. filas, um desastre total para regularizar, ok? E então isto é muito mais simples, vai ser caso a caso, Certo. mas isto vai ajudar muito. E nós não faríamos nada sem a imigração, desculpem. Nós somos povos Isso é migrantes, certo. tanto, por exemplo, de Espanha, eu estou a falar da Galiza, estou a falar de Portugal, somos povos que nos acolleram muito bem, tanto na Europa, em diferentes países europeus, como na América Latina, na Argentina, em México, enfim, Venezuela. Portanto, eu este discurso penso que as coisas se devem fazer bem. Para Mas clarificar não então o teu ponto. utilizar politicamente, que se calhar o governo espanhol está a utilizar este timing para tentar distraer de outras Certo, coisas, mas certo. é algo que é verdade que se tem de fazer. Estavas sem a dúvida. discordar em algum ponto, Olivier? Sim, não, discordo, porque para mim é a mesma coisa. Ou seja, que eles não estão cá 1 mês ou 2 meses ou vão chegar amanhã, é a mesma coisa, porque afinal eles chegaram, portanto, são ilegais. São ilegais que vão ser agora legalizados, portanto, são ilegais. Portanto, a questão resta a saber se temos que legalizar os que são clandestinos, basicamente. Ninguém disse que eles não merecem, eu nunca disse isto. A grande questão é que levanta questões de identidade e levando, sobretudo para mim, questões dos ordenados. Exato. Para as pessoas que já vivem aqui. Ou seja,
Não é a culpa dos imigrantes, nunca disse isto e nunca disse que não devia Mas ser é a legalizado. reação a este Agora, movimento, sim. achar que tudo isto é uma espécie de bonito filme e que se de facto bonito filme, que é um não. bonito filme, não, porque temos que dar as condições dignas para eles viverem e também não podemos nos esquecer que existem as pessoas que antes deles chegarem têm problema de alojamento e que têm problemas de dignidade ao nível dos ordenados. Mas Veremos, isso é para- um para problema terminar de mesmo, hoxe en Begoña. día. É un problema, mas há moitas asociações e entidades católicas que apoian esta regularización, porque precisamente esta regularización avanzou, estaba na gaveta, mas tiña avanzado precisamente pela insistencia de moitas organizacións católicas que tiñan dito que isto non podía ser, porque precisamente Que moitas precisa dar destas condições às pessoas de que dar, possam residir e de viver dar naturalmente. condições. E Para nós terminar, vivemos Begoña. nun mundo global e sempre, quanto máis legal as coisas, mellor. Muito bem. Vamos avançar para aquele momento do programa. Índice de Tugalidade. Vocês já ouviram a expressão laurear a pevide? Laurear? Laurear a pevide. Que língua é esta? É uma língua. Mas Sergio, português. cada dia, cada Vamos- programa isto é mais difícil. Vamos pedir a ajuda dos ouvintes. Claro, eu tenho que elevar o grau de dificuldade, senão começa a ser muito fácil. Laurear a pevide. Eu vou dar aqui três possibilidades. Laurear a pevide quer dizer semear, comer fruta com pevide ou ir passear, dar uma volta. Poça. Laurear a pedida. Pevide, sim. Laurear de vida. Laurear a pevide. A pedida. Passear, não? Não É sei. a tua aposta, Olivier? Sim, é a minha aposta. Gol da França. Laurear a pevide quer dizer ir passear ou dar uma volta. É verdade, é uma expressão mais nortenha. É uma expressão mais nortenha. Olha, mas incrível, Olha, estou eu aqui- tenho tanto contato É verdade. com o norte de Portugal e eu não conhecia esta expressão. Olha, é caso para dizer, estou farto de estar aqui, olha, vou Laurear laurear a a pevide, pevide. ou então vai laurear a pevide, que eu já não estou aqui para te aturar mais. Eu acho que às vezes eu tenho medo que tudo isso seja uma tanga. Vamos chegar do norte, vamos Não, dizer isto não e eles vão é, olhar não para é. Laurear a nós. pedida. Pedir, vai dizer o quê? Então, Estás a Olivier, insultar. vai-te Se calhar é um laurear a insulto. pedida. Se calhar é um insulto. Não é nada. Depois de 8 anos É isso. juntos, vai-te Olha, laurear. vai laurear a pevide, exatamente. Vai laurear a pevide. Ficam a saber mais uma expressão curiosa de Portugal. Vamos aos positivos e negativos. Negativo da Ok. semana, Begoña? O negativo é este temporal, esta depressão que atingiu e está a atingir a Península Ibérica e por isso que non sou crítica con Portugal, con o que está a acontecer tamén en España, foi desastroso, ok? É verdade que en España non tivemos un caos como máis curto, digamos. En Portugal o temporal teve e está a ter piores consecuencias, mas os nosos gobernos, gobernar non é fácil, xestionar non é fácil, eu sei, mas os nosos gobernos teñen de estar preparados e dar soluções á população nestes casos dramáticos, porque para min, como non vai ser o pior ver como millares de persoas en Portugal non teñen luz, non teñen agua, estiveran sin poder falar con os seus familiares 48 horas, nalgúns casos en Leiría, e esta situación de desamparo, de dizer isto é un caos, e estamos na Europa, Exato. estamos na União Europeia. Muito bem. Negativo, Olivier. O negativo não é bem negativo, é uma observação sobre algo em Portugal que eu nunca entendi. Na verdade, é porque que na televisão e sobretudo na rádio há tantas notícias sobre o trânsito e tão poucas notícias sobre o tempo. Uma coisa muito curiosa do nível cultural. Por exemplo, eu digo isto com toda a vontade, porque o Paulo Soares, que faz o trânsito na Renascença, é um amigo meu, mas nunca entendi porque que há tantas notícias sobre o trânsito e tão poucas. Isto é muito estranho. Na televisão, então, nunca entendi. Até porque quem está no trânsito não pode ver televisão, não deve, não é? Não, mas estou a falar do. Não, estou a falar do tempo. Do tempo. Ai, do tempo. Nunca entendi. Há muito poucos. Em França, que é uma loucura. Estou a falar culturalmente, não digo que é bem ou não é bem. Hein? Digo apenas isso só que em França, na rádio, é non-stop. Vai chover, não vai chover. O tempo. Em Portugal, é muito estranho. Nada. Tirando, tipo, em Lisboa, hoje, um pouco
Porto 14 graus, chuva, não sei o que mais. Ponto final da história. Uau! E o trânsito dura 1 hora. É para a esquerda, à direita. Porque todas as muito pessoas estranho. vão no É carro. Mas muito concordo curioso. contigo. É muito curioso. Poucas notícias sobre o tempo. Concordo contigo. Em Espanha, nas rádios e nas televisões, Sim. realmente as notícias de tempo, de meteorologia, estranho. são muito boas mesmo. Muito boas. E até têm Longa, e ganho demora uma prémios eternidade. Não, internacionais. mas uma coisa curiosa é que em França, na rádio de informação principal, antes do noticiário começar é o tempo, logo depois é o tempo, e durante é uma obsessão. É uma obsessão. Nós também temos, mas achas que é escassa a informação? Não é escassa, é muito Mas é como, muito para mim escassa. o problema, Mas não é uma crítica, é uma para mim observação. o problema é que não se modernizou. Porque tu ves, e eu peço e dou estas sugerências aos nosos ouvintes, que liguem a televisão espanhola, RTV, que podem ver nas plataformas digitais, e que vejam a informação do tempo e verão uma informação muito moderna, muito atual e muito diversificada, que aporta algo, ok? Que aporta. Fica a sugestão. O teu positivo, Begonha. Pois o meu positivo vou tirar para casa e o meu positivo, nunca mellor dito, é o traballo xornalístico e dos xornalistas estes días, estas horas terríveis do temporal, da depressão, Cristín, tanto en Portugal como en España. Olla, é incrível porque ás veces non se percebe o traballo xornalístico, o traballo de campo do repórter, do que estar con 0 graus, que estar con neve, a informar, con un frío bestial, estar con a xuva, non ter unha boa ligação, que perdes, non sabemos o que, porque xa temos pasado por iso, o que facer un directo e perder a ligação, ter de procurar testemunhas numa situação limite. Por iso, uma salva de palmas para os nosos colegas xornalistas, tanto de rádio, de televisão, de imprensa, nestes dias difíceis, e tamén é bo, o mellor da semana tamén é o acollimento que nós estamos a facer, acollida na nosa casa, a xovens de outros países. É dizer, eu estou a viver o que ser mãe dun Erasmus Plus. Que significa? Estes días eu teño na miña casa un rapaz inglés, Martin, que ven de Londres e que nos estamos a coller dentro do programa Erasmus Plus, do meu fillo menor, e ele vai ir depois para Londres. É fantástico receber a crianças, adolescentes, dunha outra idade, partillar isto, as costumes e tamén as costumes portuguesas, porque nós moramos cá. Portanto, eu recomendo a todos os pais que, se tiverem oportunidade, que formem parte deste tipo de intercâmbios. Essa sugestão e o teu positivo da semana, Olivia. O positivo é uma refeição extraordinária que fiz na última sexta-feira. Fui de propósito em Almeirim comer a sopa da pedra. Eu vou uma vez por ano, por norma. Uma coisa muito curiosa a nível cultural, nunca falei disto aqui, mas em França, por exemplo, ficam a saber que quem come sopa são apenas, e caricatura, as crianças e os idosos. São do resto, pessoas da minha idade, por exemplo, ninguém come sopa, ou raramente, vai. E depois, claro que eu descobri aqui que quase toda a gente come aqui sopa. Pelo contrário, em França, come-se muito mais legumes à mesa do que aqui quase é muito raro comer legumes à mesa, tirando na sopa, lá está, pronto, é raro, do resto. E então, o que é que acontece? Um dia eu tenho uma obsessão anti-sopa, eu sou anti-sopa. E então, como é evidente, toda a gente sabe que eu adoro costume portuguesa, e como é que me venderam a Almeirim, quando eu vi que era sopa da pedra, eu disse, claro que eu não vou nunca na vida, vou fazer 150 km para comer uma sopa. Devem estar a sonhar, mas Olivier, tu ainda não provaste a sopa da pedra, pá. E então a primeira vez que eu estive na Almeirim, quase chorei de alegria, sentei-me. É algo de genial, é algo de brutal. Comi 2 sopas gigantes no último sábado, foi algo de brutal, ainda tem dores de barriga. E depois essa é o que ia perguntar, para sentar ou para almoçar? Para almoçar, não. E depois dormiste uma cesta ou não? Não dormi. Mas eu vou só para terminar ensinar um pequeno truque. O que é que eu faço hoje em dia? Que ou vou comer eu à hora da abertura do restaurante em Portugal, meio-dia, para ter sempre mesa, ou então, segunda hipótese, até a maioria das vezes faço isso, ou então faço o fashion. Porquê? Porque em Portugal aconselho a toda a gente fazer isto. Por norma, quando tu fazes o fashion, depois o que acontece no fashion, depois o pessoal que trabalha lá faz até a marmita e come lá. E o que é que eu faço? Sempre eu, ou quase sempre, peço gratuitamente, em Portugal aceitam um pouco do prato deles. E desta vez
depois da sopa, eles estavam a comer guisado de borrego. Que bom. E eu lá, ela estava com o meu prato, não é? E fiz, tipo, como bom cristão. Eles lá, faz favor, partilhem e tudo isso. E eles respondem, Então- claro, e partilham comigo o guisado de borrego. Gostaste Aprendemos da muito, sopa Begonha. da pedra de Almeirim, não? Hã? Gostaste da sopa da pedra? Não, não é a primeira vez, vou todos os anos. Vou todos os anos. ok. Não, todos os anos vou a Almeirim comer uma sopa da pedra. Sabes que eu nunca comi a sopa da pedra? Olha, ficas aqui com a Sim, sugestão. temos de ir, Mas temos de cuidado, ir. O digo caramba. a sério. Mas Eu cuidado com comi os a dois da sopa da barriga. pedra. Cuidado com os dois da barriga. Mas não quero engordar, é? Certo. Com essa garantia, vamos à sopa da pedra de Almeirim. Fica esta sugestão. Chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Um grande abraço, até para a semana. Abraço, Tchau, tchau. abraço. Visto de Fora.